Ninguém te conta antes de entrar na aliança e eu resolvi gravar esse vídeo para te dizer como que está sendo a minha experiência nesses 2 anos aí de aliança divergente. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu vou estar falando para eu não me perder, senão falo demais. Mas por que que eu entrei na aliança? Primeiramente, eu entrei na aliança porque eu queria ganhar mais dinheiro. Só que ao chegar lá, eu percebi que o meu problema de fato não era dinheiro, né? Tinha algumas relações que eu precisava resolver para que eu pudesse ganhar mais. E aí, ao fazer os protocolos, eu percebi que eu tinha algumas dependências emocionais que me impediam de ter mais. E mais ainda, eu percebi que esse ano foi o ano que eu mais viajei e eu não tinha percebido que, na verdade, esse meu vazio, essa minha insatisfação com a minha vida financeira, não tinha nada a ver com dinheiro, mas sim com a minha insatisfação comigo mesma. Mas eu venho nessa pegada aí do marketing digital, de vários gurus que eu passei e do desenvolvimento pessoal desde 2019. Então eu queria muito, né? Você acaba se espelhando nesses gurus e querendo ter os resultados dele. Mas uma coisa que me chamou muita atenção dentro da aliança é por que você quer aquilo. Qual é o motivo e o objetivo de você querer aquilo. E conforme eu fui fazendo os protocolos que você encontra dentro do aplicativo lá, ao entrar na aliança divergente, você percebe que o que você queria não era bem aquilo. E isso te dá uma clareza enorme, uma satisfação tão grande, que você começa a entender sobre você, o que você... Coisa que, cara, eu vou te falar, eu tô desde 2019 nesse mercado de desenvolvimento pessoal. Eu já fiz várias formações. Vou até citar o nome aqui. Já fiz formações na Febracis, Paulo Vieira, já fiz imersões com Endel Carvalho, já fiz algumas mentorias de alguns terapeutas, algumas questões. Cara, todas elas foram válidas, né? Todas elas. Mas o que está mais me chamando a atenção na aliança divergente? É a clareza que você tem da onde você está e os resultados que você tem, que sinceramente assim é muito rápido. Os resultados que você tem lá e a clareza que você tem do que você realmente quer dentro de você e o porquê que você faz o que você faz, cara, é assim, genial. E se fosse para pontuar de todas as teorias que tem lá dentro, que é a teoria da permissão, tudo muda quando alguma coisa muda, vários slogans que tem lá, eu acho que para mim a maior genialidade, para mim o que faz mais, para mim o diferencial da Aliança Divergente são 2 pontos. É a questão do network que você faz lá, né? E desse, que eu até anotei aqui, vou olhar aqui, tá? Do Mastermind. Eu já participei de alguns grupos de Mastermind, mas, cara, é uma dificuldade tão grande, porque nesses grupos de Mastermind tem muito essa coisa do ego, né? E cada um quer puxar a sardinha pro seu lado e ninguém chega a lugar nenhum. Qual é a diferença? O que eu percebo, né, dentro da aliança que foi ponto assim positivo pro Elton? Cara, ele conseguiu juntar vários conhecimentos em um único movimento. E tem tudo ali. E de forma resumida, de forma prática, você já pega, aplica e faz. E, cara, essa coisa do Mastermind pra mim é o melhor. Porque o que é? Lá dentro da aliança, você tem um grupo no WhatsApp com pessoas da sua região que moram próximo a você, que estão com a mesma visão que você, que têm o mesmo pensamento que você e estão buscando algum objetivo, estão buscando chegar em algum lugar. E isso facilita muito no processo para as pessoas crescerem junto. E tem algumas coisas lá dentro
que todo grupo acaba crescendo junto, porque todo mundo tá nessa mesma pegada de crescer. E acaba que os aliados, assim como a gente é chamado quando entra lá, a gente fica com esse mesmo sentimento de quando um ganha, quando um alcança, quando um vence, o outro vence. Cara, isso traz uma energia tão grande pro grupo que todo mundo cresce. Então, cara, isso aí pra mim foi genial. Ele conseguiu fazer tudo isso num único movimento, né? Além de alicerçar todas as crenças, né? Todos os pensamentos, tudo que a aliança traz, ele trouxe esse movimento com todas as pessoas. Que isso para mim é genial. Então, assim, os protocolos eles foram montados de uma forma o que são os protocolos, né? Eu ia até pegar um aqui, mas vai ficar ruim de pegar. Mas enfim, são perguntas, né, racionalmente pensadas, estruturadas, de uma forma que as suas crenças, aquilo que você acredita sobre a sua situação, acaba sendo quebradas. E você acaba reescrevendo essas crenças de uma forma diferente. Então, cara, isso aí é genial. E por incrível que pareça, por vários protocolos que eu fiz, assim, 2 dias depois, aquilo que eu escrevi ali no papel aconteceu. E assim, é muito louco, é muito surpreendente. Então, se vale a pena, para mim vale muito a pena, porque eu vou te falar aqui o que aconteceu comigo nesses quase 2 anos, né? Então, como eu te falei, como eu já vinha dessa pegada de autoconhecimento desde 2019, eu estava um pouco resistente. Então, muitas coisas que eu vi ali dentro do marca-passo do aplicativo, né, que tem esse nome, eu fiquei um pouco resistente. Então, apesar de eu estar 2 anos da aliança, eu tô, na verdade, 6 meses só aplicando os protocolos, que são essas perguntas que você escreve e você responde. E nesses 6 meses, tá, que eu estou aplicando, tá? Eu tô há 2 anos, mas há 6 meses aplicando o método, tá? O que aconteceu comigo? Eu quitei a dívida que eu tinha com o ex, eu quitei o meu apartamento, apartamento esse que estava no processo judicial com o ex, então ele precisava ser resolvido, né? Então eu quitei esse apartamento. Hoje esse apartamento está no meu nome, é meu, né? O juiz definiu assim, dessa forma. Fiz essa liberação do ex. Outra coisa, atualmente, né? Isso aconteceu tem 3 dias. Eu fiz minha união estável com o meu esposo atual. A gente ainda não fez a questão do casamento, né? Porque a gente está aguardando outros processos. Mas, enfim, eu fiz a minha união estável com meu marido atual, né? Eu fiz lá dependência emocional com meu pai e com a minha mãe. Com isso, eu fiquei 2 meses sem pagar. Eu tinha uma conta que era a Team Black Família. Então, a Team Black Família era 4 dependentes, né? Eu era titular e tinha mais 4. Eu percebi que eu precisava fazer esse movimento. Então, fiz a conversa difícil, né? Retirei o meu pai e minha mãe. Conversei com ela por que eu estava fazendo isso e tal. E acabou que eu fiquei 2 meses sem pagar a conta de celular, tá? Uma questão que sempre aconteceu comigo também, que eu venho buscando através de terapia, várias coisas, é a oscilação emocional, né? A minha oscilação, um dia eu tô muito bem, outro dia eu tô muito mal, cara, isso era frequente, isso tem diminuído bastante, tá? Se tivesse que dar um percentual, vou dar aí 60% da minha oscilação emocional, melhorou bastante. Outra coisa, eu fiz o meu primeiro evento para mulheres, coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo e nunca fazia. Eu tinha feito alguns, mas eu tinha feito aqui na Baixada Fluminense, eu moro no Rio de Janeiro, então as pessoas têm um pouco de estigma. As pessoas não, né? Eu, né? Um pouco de estigma com relação à região onde moro. Mas eu sempre quis fazer em outro local, melhor, com a estrutura melhor, que tem um ambiente melhor do jeito que eu queria, que era em meio à natureza e tal. E acabei fazendo lá na Barra da Tijuca, e isso tem 2 semanas. Cara, foi muito maneiro. Ali eu quebrei vários padrões de crenças minhas, do que eu acreditava, o que era legal, o que não era legal. Então, cara, só de ter feito, cara, foi maravilhoso. Então, assim, eu vi que era possível fazer, coisa que há tempos atrás eu achava que nunca que eu ia conseguir fazer, e eu consegui. Outra questão
era aqui que eu percebi que para mim foi o mais genial, que eu nunca tinha parado para pensar, é que eu tinha um filho e esse filho era o meu irmão. Olha que loucura, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a partir do momento que eu liberei esse meu irmão, ele conseguiu quitar as dívidas dele, as coisas dele, e ele tá indo aí para a vida, tá se movimentando. E eu percebi que, na verdade, esse meu vazio, essa minha insatisfação por querer mais, estava relacionada a ter a minha própria família, né, com o meu marido. Que aí será o próximo passo, que é ter um filho, né? Eu ainda não tenho, mas os meus próximos protocolos estão relacionados a isso, a ter um bebê, a ter um filho. Então, assim, a minha visão sobre mim, sobre família, sobre o que eu queria, e esse vazio, essa oscilação emocional, eu vi que tudo isso está relacionado à questão de ter a minha própria família, né? Então, cara, vou te falar, em 6 meses eu posso dizer, 6 meses aplicando, eu posso dizer que realmente vale a pena você fazer esse processo da aliança divergente. Primeiro porque você tem um apoio ali de pessoas da sua região que moram próximo. Eles fazem esse mapeamento, colocam pessoas no grupo que estão próximo à sua região. Então você é muito difícil, como eu falei, você conseguir pessoas que pensam da mesma forma que você e que quer crescer. Quando você faz isso, você encontra ali pessoas que estão com o mesmo pensamento, com a mesma ambição que você. Então, cara, você cresce muito. Porque se tem uma coisa que faz um ser humano crescer é ambiente. Então, a aliança proporciona isso. E esses protocolos, cara, são surreais, que dão um resultado assim que você fica realmente sem entender, tá? Então, assim, cara, se você tá na dúvida se é pra você, se faz sentido, super recomendo, porque pra minha vida essas mudanças aconteceu. Eu tenho certeza que você fazendo os protocolos, aplicando, não faz igual a mim não, tá? Não deixa para depois de um ano começar a aplicar não, porque eu tava muito resistente. Como eu já tenho algum conhecimento do desenvolvimento pessoal, eu fiquei analisando ao invés de chegar e fazer o que tem que fazer. Igual o Elton fala, né? O arroz com feijão bem feito. Então faz o arroz com feijão bem feito que as coisas vão começar a andar. Então, assim, cara, vale a pena você entrar. Se você tá nessa resistência, não fica nessa resistência. Dá esse passo por você para sua vida. E de qualquer forma, você tem 30 dias, tá? Para aplicar. E aplicando, você vai ver se para sua vida faz sentido ou não. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição da aliança. Então, para você estar entrando, faz a sua inscrição. Tem 30 dias para você decidir se faz sentido ou não para você, o que devido muito que não faça, porque para mim a vida está fazendo. Então, essa minha experiência, eu queria compartilhar aqui com você.